condenação na trama da Loucademia do Golpe, a defesa de Jair Bolsonaro sinalizou que deve lançar mão dos chamados embargos infringentes, que é um tipo de recurso interno em tribunais superiores com um prazo de 15 dias para ser apresentado e que pode levar o caso da primeira turma para o plenário, onde dobraram a aposta. Agora vamos ver aonde essa dobrada vai chegar. Eu acho que vai ser soma zero. Não tem para onde correr. Olha, no recurso apresentado ontem contra a sua condenação na trama da Loucademia do Golpe, a defesa de Jair Bolsonaro sinalizou que deve lançar mão dos chamados embargos infringentes, que é um tipo de recurso interno em tribunais superiores com um prazo de 15 dias para ser apresentado e que pode levar o caso da primeira turma para o plenário, onde julgam os 11 ministros. Se o recurso passar na admissibilidade e for adiante, os 11 ministros revisarão a condenação de mais de 27 anos. Além disso, uma outra estratégia que o entorno de Bolsonaro considera mais efetiva consiste em levar o caso à segunda turma do STF, o que aconteceria por meio de um pedido de revisão criminal, instrumento jurídico utilizado para reavaliar uma sentença penal condenatória já definitiva, sob a justificativa de corrigir eventuais erros judiciais. Um grupo de advogados cita os artigos 75 e 76 do Regimento Interno do STF para sustentar a tese de que o colegiado que condenou Bolsonaro não deveria ser o mesmo a revisar o processo. Aliás, ainda existe a dúvida se o ministro Luiz Fux participará ou não do julgamento desses recursos, previstos para ocorrer nos próximos dias. Mesmo tendo mudado de turma, Fux sinalizou que pretende seguir participando dos julgamentos relacionados às investigações do 8 de janeiro, inclusive dos embargos de Bolsonaro e Braga Neto. Segundo o Globo, técnicos do STF disseram que o julgamento dos embargos não é a continuação do julgamento de setembro, que já foi encerrado com a condenação do ex-presidente e do general, e que agora se trata de um novo julgamento. Ou seja, eu não entendi nada, tendo estudado mais de 20 anos de direito, eu não entendi bosta nenhuma do que o Globo escreveu. Agora, pior do que o Globo é o esgoto do jornalismo, né? O UOL. Ontem, ao noticiar os recursos apresentados pela defesa de Bolsonaro, o esgoto UOL colocou a seguinte manchete, aspas, Bolsonaro recorre e pede que a STF reconheça que ele desistiu do golpe, com a palavra desistiu entre aspas. A reportagem porca, suja, de má fé, criminosa, né? Ela mostra que advogados consideram que a condenação não levou em conta vários elementos, como o fato de Bolsonaro não ter assinado nenhuma ordem, nem ter trocado os comandantes das Forças Armadas. Eu li a peça dos embargos de declaração, são 85 páginas, e quando você faz embargos de declaração, para que servem os embargos de declaração? Sai a sentença ou o acórdão, que é a soma dos votos de um colegiado de juízes, no caso, o ministro do STF. Quando você encontra contradição na fundamentação, quando você encontra obscuridade na fundamentação, ou quando você se depara com omissão ou erros materiais, você pede os embargos de declarações para que a omissão ou a obscuridade sejam sanadas. As três ou uma delas. Ora, houve omissão na decisão que condenou Bolsonaro em vários tópicos. E um desses tópicos é a questão da desistência eficaz. O Código Penal diz que o crime, ele se consuma
quando a gente pratica o ato e atinge o resultado. O crime se tenta quando a gente começa a executar o crime, mas é impedido por forças alheias à sua vontade. E que não há que se punir alguém que, tendo começado a prática criminosa, desiste de cometê-la com resultado eficaz, ou seja, não causa nenhum resultado do ato criminoso. Ora, essa hipótese ela foi apresentada pela defesa do Bolsonaro de maneira muito clara nos embargos de declaração. Subsidiariamente, se vossas excelências, ministros, entenderem que houve sim crime de golpe, há que se considerar a desistência voluntária. Porque numa defesa você tem que abordar todos os aspectos do Código Penal. Então o que foi apresentado ali, dentro da boa técnica da defesa, dentro da boa técnica do advogado, não reflete na técnica porca, na técnica suja, na técnica pornográfica do UOL de fazer jornalismo, que é não entender nada do assunto e soltar estas merdas que a gente é obrigado a ler. Sem saber o significado de subsidiário, sem saber como trabalha um advogado, sem saber que os embargos de declaração que não levantam a omissão quanto à tese subsidiária de, em último caso, considerando que houve crime, há que se observar a tese que está no Código Penal, o dispositivo que está no Código Penal, que fala em não culpabilização em razão da desistência eficaz. A defesa tem que fazer isso sob pena de preclusão da matéria. Porque se ela não levanta a omissão nos embargos de declaração, depois, se ela vai discutir embargos infringentes, ela não pode, porque aí pode-se dizer, a defesa perdeu o prazo de pré-questionar esta matéria. Então ela deu esta matéria como enfrentada. E o advogado não pode fazer isso. O advogado é responsável pela defesa técnica. Aí vem esses porcos do UOL e escrevem uma porcaria dessa. Porcaria que vem de porco. Uma porcaria dessa. E tem mais. Embargos infringentes. Quando é que cabem os embargos infringentes para o plenário? Segundo o regimento interno do próprio STF, quando a decisão do acórdão não for unânime, cabem embargos infringentes ao plenário. É isso que diz o regimento interno. Aí, em 2019, se não me falha a memória, teve um caso do Paulo Maluf, em que se discutiu o seguinte, uma tese, eu não sei de que anos que tiraram esta tese, mas a discussão era embargos infringentes. Se a decisão sobre a qual tentar-se-á embargos infringentes, ela tem que ser uma decisão não unânime por 2 votos em decisão do plenário, em 4 votos em decisão do plenário, ou seja, dos 11, 4 tem que ter voto vencido, e nas turmas, dos 5 tem que ter 2 votos vencidos no mínimo. Mas há que se lembrar que não unânime significa basta um voto divergente para que não haja unanimidade. Unanimidade é todos, sem exceção. E é isso que está escrito na lei. E aqueles que votaram por essa ideia de anos de jirico já não estão mais no tribunal. E quem votou contra esta tese de jirico, dizendo que só o legislador pode dizer que não unânime é diferente de um divergente. Porque só a língua portuguesa já bastava, não precisava. Não unânime, basta um.
Mas o ministro Gilmar Mendes foi contra essa tese, porque para ele basta um divergente. Para Alexandre de Moraes, segundo ele fundamentou na sua decisão, basta um divergente para que caibam embargos infringentes. E como a lei diz que não unânime cabe embargo infringente, a defesa do Bolsonaro pode sim entrar com embargo infringente. E agora eu quero ver como é que vai votar o Alexandre de Moraes depois de toda a argumentação que ele fez no caso Paulo Maluf, Caio. Como ele vai votar a gente já sabe, Pavinato. Estamos carecas de saber. Nós estamos carecas de saber, né? A ideia de tudo isso, de toda essa narrativa que a gente vem acompanhando esses 3 anos, é de fato criminalizar o ex-presidente Bolsonaro, é criminalizar a oposição, tudo isso que foi criado ali, essa história, o que eles chamam de trama, em torno daquela arruaça que aconteceu e que, infelizmente, eu acho extremamente questionável tudo isso, porque eu não vi as imagens que sumiram do Ministério da Justiça e de outros órgãos também que não foram disponibilizadas, né? Então, quem não deve não teme, muito pelo contrário, se houve um golpe, pelo amor de Deus, vamos preservar essas imagens, vamos assistir isso, porque... Isso porque o ministro que era dono das imagens, responsável por elas, ministro da Justiça e Segurança Pública, diz que ele é juiz de carreira com notável saber jurídico. Não saber que essas imagens iam para a cadeia de custódia da investigação, para mim é forçação de barra. É mais forçação de barra do que a força dos botões da camisa dele. É isso, Pavi. Então a gente já sabe qual é o objetivo disso tudo. Essa narrativa foi criada sim para amedrontar a população que estava na rua protestando. O Brasil estava nas ruas. O Brasil estava protestando por dias, semanas, talvez meses. Nunca na história desse país o Brasil foi para a rua como foi. Indignado com tudo que aconteceu durante o processo eleitoral. Então, Pavinato, a gente já sabe onde isso vai dar. Boa sorte, presidente. A justiça felizmente, já não faz mais parte da nossa democracia, mas acredito que o senhor tenha que seguir todos os meios aí e cada vez mais tentar provar a tua inocência através dos meios que ainda chamam de democráticos. E, de acordo com a Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, a possibilidade do ministro Luiz Fux conseguir reverter a inelegibilidade de Bolsonaro no STF é considerada impossível por colegas dele na corte. Colegas é uma palavra meio forte, né? Ainda que Fux tente levar... E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e porque o comunismo é terrível. Você já leu Nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora Nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotas. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.